Então, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura. Primeiro versículo, os 3 primeiros versículos, aí nós oramos, pedimos que o Senhor nos abençoe. Deuteronômio capítulo 19, vamos ler do primeiro verso ao verso número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuires. Preparar-te-ás o caminho e os termos da terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. Amém. Vamos orar? De que Deus nos abençoe nesta noite. Amado Senhor, nós vamos, com a sua permissão, com a sua bondade, ler, Senhor, este capítulo 19 de Deuteronômio, e estudar, meditar, Senhor, nele. Pedimos que o Senhor abençoe esse nosso propósito. Pedimos, nosso desejo é ouvir a sua voz, entender. Nos ilumina, nos faça compreender esse texto e aplica, Senhor, a nossa alma, nosso coração, nos edifica na verdade e também aplica as pessoas que vão ouvir a gravação desse estudo pela internet, Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus, pedindo perdão, Senhor, dos nossos pecados em Cristo, pedindo sua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmão, nós vamos estudar, vamos meditar, lido e meditado nestes capítulos de Deuteronômio. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma pequena mudança aqui neste capítulo, né? Nós temos visto a ênfase bastante grande nos últimos capítulos sobre a questão da idolatria, sobre a questão de adorar a Deus, honrar o Senhor, e também sobre os ofícios de homens que estariam ali então, o sacerdote, o juiz, profeta, de homens que estariam liderando o povo de Deus, cada um na sua função, exatamente para que o povo vivesse uma vida de louvor, de adoração a Deus. O que envolvia o culto, mas envolvia toda a vida do povo, uma vida de louvor, de gratidão, bendizendo ao Senhor, vivendo para Deus, amando ao Senhor, na antiga aliança, né? Esse capítulo 19, ele vai ter assim uma mudança, ainda vai continuar nesse assunto, vamos falar aqui muito de justiça, né? E que tem a ver com os ofícios, especialmente de juiz, nós vimos já nos capítulos anteriores, mas aqui vai ter uma mudança mais para a questão verdadeiramente do próximo, como uma resposta do amor a Deus. Se nós amamos a Deus, se o povo amasse a Deus, o povo iria ser justo com o próximo. E então não permitir, não compactuar com nenhum tipo de fraude, de injustiça. Tá? E aqui nós vamos ver 3 situações que tratam dessa questão, especialmente da justiça, e dessa questão então da relação que o povo de Deus teria com o próximo em adoração e gratidão ao Senhor. Em primeiro lugar, a questão de que quando acontecesse um homicídio, quando acontecesse um assassinato. Assassinato é uma coisa terrível, mas é uma coisa que tem acontecido ao longo da história, de um ser humano acabar tirando a vida de outro ser humano. Mas isso, irmãos, então, precisava ser tratado com justiça, porque pelo menos existem 2 tipos de homicídio, né? É um homicídio sem desejo realmente de matar, mas que aconteceu por um acidente. Esse é um tipo de homicídio em que, na verdade, o homicida ele não queria fazer aquilo, mas ocorreu, foi um acidente. E existe o outro tipo, que é realmente premeditado, que realmente ali a pessoa ela quis fazer aquilo, planejou fazer aquilo.
odiava aquela outra pessoa, então cometeu aquele crime. Não existe essas duas situações. E como fazer a diferença? Não pode tratar as duas coisas da mesma maneira, né? Porque são evidentemente diferentes. Então, é preciso lidar com a justiça. E aí Deus vai exatamente colocar as cidades de refúgio para o homicida. Que o Moisés já tinha cuidado disso lá, porque veja, o povo está aquém do Jordão, né? Eles estão chegando, eles têm que atravessar o Jordão para tomar posse da terra prometida. Então, eles estão aquém do Jordão, eles vão atravessar o Jordão. Quando eles passarem o Jordão, aí tem que ser estabelecida mais cidade de refúgio lá para o outro lado. Então, essa questão aqui que o texto vai colocar para nós. Agora, a segunda situação, irmãos, é a respeito das divisões da terra, que o povo exatamente deveria tomar posse da terra, dividir as terras entre os habitantes, e as heranças iriam passando, né, de geração em geração, mas sempre tem vamos dizer assim, numa linguagem simples, os espertos, né? Aqueles que querem mudar um pouquinho aqui ou muito o limite e esticar mais o seu limite, né? Invadir parte do outro. E isso é injustiça também. O que é isso? Roubo, né? Roubo é uma espécie de roubo, irmãos. Então nós temos aqui também, apesar de ser só um versículo que é tratado aqui, trata desse assunto, mas é uma outra orientação que o Senhor Deus vai dar a respeito da questão do roubo de terra, né? Fraude, desonestidade, uma coisa tão comum ao longo da história que também acontece nos nossos dias, evidentemente. E por último, irmãos, a palavra de Deus vai tratar aqui da questão das acusações falsas, das verdadeiras acusações e das falsas acusações. Então, quando uma pessoa ela fosse denunciada diante da justiça, diante dos juízes, como é que deveria ser tratada a questão da falsa testemunha? Deus, então, vai lidar aqui, irmãos, com a questão da injustiça ou da justiça em relação ao que nós falamos do nosso próximo. Especialmente quando nós falamos em juízo, nós falamos diante da justiça, diante das autoridades. Agora, então, nós temos aqui três situações, né? Nós temos a situação, então, aqui, a primeira situação, conforme eu procurei mostrar para vocês, do assassinato, do homicídio, a segunda situação da terra e a última situação da honra do próximo. Então, nós temos aqui a vida, a propriedade e o nome do próximo. Vocês percebem? A vida, a propriedade e o nome do próximo. Na verdade, aqui a palavra de Deus está Deuteronômio, né, que trata da lei de Deus, por isso tem esse nome. Aqui, Deus ele vai expandir os 3 mandamentos da segunda tábua da lei. Qual é o mandamento primeiro? Que está aqui, vai ser aqui tratado, não matarás. Qual é o segundo mandamento aqui tratado? Não furtarás. E qual é o último mandamento tratado aqui? Não dirás falso testemunho. Então, vejam como aqui o Senhor Deus está chamando o seu povo para a justiça com o próximo, e vai ficar bem claro aqui que essa justiça não é meramente legalista, ou seja, não é meramente uma regra moral pura e simples que o povo de Deus deveria fazer. Nem no Antigo Testamento era assim, mesmo na Antiga Aliança. Mas era por amor a Deus, era por gratidão ao Senhor. É claro, irmãos, que tudo aqui era um tipo do que iria acontecer no Evangelho de Jesus na Nova Aliança, muito mais agora, respondendo à graça de Deus no seu Filho Jesus, que Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Por amor a Ele, nós vamos procurar também agir com justiça, irmãos, na questão da vida do próximo, na questão da propriedade do próximo, na questão do nome do próximo. Então eu queria que vocês pensassem nisso, tá? Isso tem, claro, toda a aplicação na nossa vida hoje, como cristãos. Os cristãos nos nossos dias estão sendo muito questionados no seu cristianismo a respeito dessas coisas, a respeito da vida, a respeito da propriedade,
a respeito da honestidade, com as coisas dos outros, com o que é seu, e a respeito também do falso testemunho na internet. Se é uma coisa que tem envergonhado muitas igrejas nos nossos dias, são essas coisas, exatamente esses aspectos. Temos visto cristãos lidando com a vida humana sem devido cristianismo, sem devido amor, misericórdia, mas muitas vezes com ódio, por causa de um lado ideológico, político, filosófico, o que for, né? O mesmo religioso, odiando pessoas, difamando pessoas. Temos visto escândalos sendo feitos em nome de Deus, falsos ministros, falsos pastores, riqueza altíssima, e esbanjando dinheiro, esbanjando luxo. E tudo isso, irmãos, o cristianismo no nosso país tem sido envergonhado, verdadeiramente envergonhado por uma atitude contrária àquilo que é propriamente do Evangelho, aquilo que é realmente de Deus, da sua palavra, por amor ao Senhor. Então é um assunto muito, muito importante, irmãos, para nós meditarmos. Vamos então ler, irmãos, a Sagrada Escritura. Claro que tudo que eu faço aqui nas quartas-feiras é exatamente ler com vocês e tratar bem rapidamente. Então, mas nós queremos fazer, apesar de fazermos isso, mas nós queremos fazer para aproveitar, para buscar ler toda a Bíblia, né? Com os irmãos. Uma hora, vai levar muito tempo para a gente ler tudo, mas uma hora a gente conclui. Vamos ler então, capítulo 19 de Deuteronômio. Convido vocês aí a nós fazermos a leitura, a partir do primeiro versículo, e aí na medida que eu entender que é uma necessidade, eu vou parando e vou explicando, tá? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará, o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas. Aqui já começa o texto falando assim, né? Capítulo 19, verso 1. Deus daria a terra para o povo. Se Deus estaria dando a terra para o povo, convém que esse povo trate a terra e trate todas as questões da terra como para Deus, porque não era a força deles, mas é o Senhor que está dando. Então aqui é mais o chamado de Deus para lembrar o povo que é o Senhor que salva, é o Senhor que abençoa. Então tudo deve ser feito para Ele. Então, quando eles tiverem essa terra, o que eles deveriam fazer? Versículo 2: 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus, para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, isto será para que todo homicida se acolha ali. Então, ele está falando da cidade refúgio. Como eu disse para vocês, aquém do Jordão, aqui ainda do lado do Jordão, onde eles estavam, Moisés já tinha estabelecido cidade refúgio. Mas quando eles passassem o Jordão, eles deveriam estabelecer, dividir direitinho a terra em 3, né? Em cada parte, cada divisão dessa, estabelecer uma cidade refúgio, exatamente para que ficasse próximo para o homicida ir para lá e se refugiar. Tá? Mas por quê? Por que Deus está protegendo o assassino? Deus está protegendo o homicida? Não. Deus está aqui estabelecendo que seja feito justiça, que não seja feito injustiça em relação àquele homicídio, em relação àquele assassinato. E agora vamos entender melhor. Veja, leia comigo o versículo 4, que diz assim: e este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva. Aquele que por engano feriu seu próximo, a quem não odiava antes. Como aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão, com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfurecer o seu coração e o alcançar por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte,
pois o não odiava antes. Então está aqui o motivo. O motivo, irmãos, é por causa da precipitação que é gerada pela fúria do vingador do sangue. Quem é um vingador do sangue? É alguém próximo da pessoa que morreu, um familiar, mais propriamente, né? Mas podia ser também um amigo, vamos dizer assim. Mas o que acontece então? Então, essa pessoa, quando soubesse da morte do seu familiar, claro que ela ia ficar furiosa, ia querer matar o assassino. E essa fúria, irmãos, esse desejo de vingança, esse ódio, essa ira muito grande que se levantasse ali naquele momento, evidentemente não era de acordo com a justiça, porque pense bem, quando nós estamos com raiva, todo mundo aqui já experimentou isso, né? Quando nós estamos com raiva, nós fazemos bobagem na nossa vida, né? Eu e você, nós não vamos nos envergonhar quando nós fazemos coisas cheio de amor, a gente não se envergonha. Mas se nós fizermos coisas irado, não pensa assim, o que eu fiz? Não é verdade? Então todos nós aqui temos essa experiência. Agora imagine uma situação dessa, irmãos. Imagine uma situação em que alguém mata um parente. A pessoa fica com muito ódio, então ela vai querer. Ele é o vingador de sangue. Inclusive, dentro dessa lei aqui, estava prescrito o juízo através desse vingador de sangue. Era uma maneira de Deus punir o assassino, né? Mas para que o vingador de sangue não fizesse injustiça, matando uma pessoa que assassinou o seu parente, mas sem intenção, o texto coloca aqui um exemplo bastante didático, né? Dizendo assim, olha, é como alguém que entra lá para cortar uma árvore e eles vão para o bosque, eles levam um machado, mas a peça, o ferro salta do cabo e atinge o outro que estava com ele, o companheiro, e mata. Ou seja, não foi por querer, não teve nenhuma intenção, não odiava aquela pessoa, mas foi um acidente. Então, essa pessoa, se acontecer isso, irmãos, que coisa terrível, né? Deus nos livre de uma coisa dessa. Mas a Bíblia está dizendo aqui, isso pode acontecer. Isso pode ocorrer. Certo comentarista ele coloca até assim, isso aqui mostra também que nós, irmãos, podemos morrer a qualquer momento. Como a vida ela é, né? Ela pode passar rapidamente e ela é incerta. Uma pessoa vai lá cortar uma árvore, escapou-lhe lá a lâmina, mata a pessoa, de repente, acabou a vida. Mas se isso acontecesse, o que deveria ter ali para evitar que o vingador matasse aquela pessoa com fúria, sendo que ela não foi culpada, ela não teve intenção. Aí tinha a cidade refúgio. A pessoa então corria para a cidade refúgio e devido à distância e a cidade refúgio também iria proteger este homicida, o vingador não iria cometer uma injustiça. Então era para isso, irmão. Deus não estava protegendo o homicida em si, mas Deus estava protegendo digamos assim, aquele que matou sem querer. Deus estava evitando que fosse feito injustiça. Deus estava ali prescrevendo que fosse feito um processo, um julgamento, uma investigação. Vamos observar que é isso que está ocorrendo aqui. Então veja, ele diz assim no versículo, já li o 6, né? O versículo 7, vamos ler. Portanto, te dou ordem, dizendo, 3 cidades separarás. E se o Senhor, e se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que te disse que daria a teus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Então, Deus está dizendo aqui, por amor a mim,
Quando guardares estes mandamentos que eu te ordeno para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos. Então, quando fizeres isso, Deus vai te abençoar e Deus vai até te dar mais terra, de maneira que aí vai ter mais 3 cidades. Né? Veja que tudo é para Deus, por amor a eles. O princípio aqui geral é: sejam justos, para que não se derrame sangue inocente, para que o vingador do sangue não vá lá e mate uma pessoa que não é um assassino, na verdade, foi um acidente. Então haverá essa cidade refúgio. Vocês percebem aqui, irmãos, que Deus não compactua com injustiça. A vida humana é muito preciosa. Gênesis vai dizer que o valor da vida humana é porque ela é a imagem de Deus. Mas, ainda que essa vida humana seja preciosa, quando uma pessoa morre por um acidente, tem que ser feita justiça, tem que ser feita uma investigação, se foi com intenção ou não. Porque será também ir contra a vida humana matar uma pessoa que não fez aquilo por maldade. Né? Então, se o sangue dela fosse derramado, seria derramamento também de sangue inocente. E Deus está dizendo aqui que isso é pecado contra ele, Deus não aceita isso. Mas vamos continuar lendo, versículo 11. Mas, havendo alguém que odeia seu irmão, agora é o caso do assassino mesmo, né? Mas, havendo alguém que odeia seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere mortalmente, de modo que morra, e acolhe alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo dali, e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel para que bem te suceda. Aqui está, meus irmãos. Se é assassino mesmo, claro que isso tudo tem que ser feito, portanto, e aqui que eu estou enfatizando bastante isso teria que ser feito para que não houvesse injustiça, ou seja, a pessoa vai lá para a cidade de refúgio, ela fica na cidade de refúgio, aí os anciãos da cidade dela, se ela for uma assassina mesmo, os anciãos da cidade dela vão até a cidade de refúgio para fazer justiça. Para fazer justiça. E é claro que quando eles vão fazer isso, já teve tempo, já foi observado se era mesmo assassino, se matou, se teve ódio, ou se foi sem querer, sem intenção, foi um acidente. Sendo, portanto, investigado, sendo, portanto, comprovado que é um assassino, que odiava, aí, claro, o caráter da pessoa vai mostrar o que tinha acontecido anteriormente, e é claro que os próprios cidadãos da cidade saberiam mais da situação do que os cidadãos da cidade de refúgio, por isso que os anciãos, os juízes daquela cidade aqui deveriam fazer justiça naquele caso. Então, sendo um assassino, deveria entregar o vingador do sangue, ou seja, o vingador do sangue então mataria aquela pessoa, é pena de morte, né? Mas essa pena seria justa exatamente porque aquela pessoa é um assassino. E o sangue inocente do que ele matou seria então ali, ele levaria essa culpa e tiraria a culpa da terra. Quer dizer, vejam só que coisa, irmãos. Se condenasse uma pessoa inocente, seria derramar sangue inocente. Se não punisse por uma pessoa que morreu, se não punisse o seu assassino intencional, também o sangue lá iria cair sobre a terra e a culpa estaria sobre o povo. Então, tem que definir isso. Veja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Justiça com relação à vida humana. Vou repetir aqui. Sendo sem intenção, não pode derramar o sangue do que cometeu esse homicídio sem intenção, porque seria derramar sangue inocente. Sendo com intenção, não poderia deixar-se de punir o assassino, porque foi derramado sangue inocente, com intenção. Então, o princípio aqui é o seguinte: tem que ser feita justiça com relação àquele sangue derramado, de uma maneira ou de outra. Não se pode condenar o inocente,
mas não se pode deixar de condenar o culpado. Percebe o que a palavra de Deus está colocando aqui? E para isso, então, tem a cidade de refúgio para que seja feita uma investigação, para que não seja, as coisas não sejam precipitadas pelo ardor, pela ira do vingador de sangue. Então, quantos princípios tem aqui, né, irmão? Eu não tenho tempo para chamar a atenção de vocês, mas eu queria que vocês pensassem, aplique na sua vida a questão de como você está lidando. Como cristãos, irmão, nós temos que respeitar muito a vida das pessoas. Em tudo que nós fazemos, cada ação nossa tem que sempre pensar assim, será que com isso eu não vou, de alguma maneira, prejudicar a vida de alguém? Colocar em risco a vida de alguém? Tudo isso é muito sério, né? E nós nunca devemos também, outro princípio geral aqui, nos deixar levar pela ira, pela raiva. Irmãos, a raiva, a ira, a fúria não são boas conselheiras. Mas a investigação, a prudência, por amor ao Senhor, querendo justiça, aí sim, essas coisas são boas conselheiras, né? Tem uma outra coisa aqui que eu queria aproveitar. Olha, irmãos, nós nunca devemos apoiar justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos é injustiça, porque é precipitação, tá? Sabe essas coisas que às vezes as pessoas dizem assim, tem que matar mesmo, tem que fazer isso. Não, isso não é de Deus, irmãos. E tampouco isso é cristão. O cristão sempre vai buscar justiça pelas autoridades, pela justiça estabelecida, porque foi a justiça que Deus estabeleceu. Tá? E essa justiça, é claro, tem que procurar, investigar, fazer tudo direitinho, né? Mas nunca nós devemos nos alinhar com nada que venha a ser contra a vida do próximo, mesmo daquele que estiver sendo acusado. Portanto, todos têm, segundo as Escrituras, precisam ser julgados de maneira justa, até o criminoso. Até a vida do criminoso tem que ser tratada com justiça. Certo? Vamos continuar? Vamos para a segunda questão aqui do texto. Questão agora dos limites da terra. Versículo 14. Não mudes o limite do teu próximo que estabeleceram os antigos da tua herança, na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuir. Veja mais uma vez a ênfase, né? Senhor teu Deus que te dá, o Senhor teu Deus que te dá a terra, portanto, não muda o limite. Tá? Vamos pensar agora aqui um pouquinho nessa parte. É só um versículo da questão dos limites, mas o que era isso? A primeira parte trata do mandamento não matarás. Essa parte aqui trata do mandamento não furtarás. É honestidade. Então, foi estabelecido o limite da terra pelos antigos. Foram dados herança para cada família, para cada tribo. Então, Deus está dizendo aqui, não muda o limite, porque se tu mudas o limite, que significa tu estás entrando na terra do outro. Tu estás roubando a propriedade do outro. Tu estás tirando do outro para ti. Aquilo é dele e não é teu, portanto isso é roubo. E aqui o Senhor está dizendo, não faças isso, porque, irmãos, é herança que recebeste na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuir. Tem um princípio aqui. Se tu amas ao Senhor, tu te conformarás com o que o Senhor te dá. Tá? E por amor a Ele, te satisfaz no que Ele te dá e nunca queira o que Ele não te deu. O que Ele deu para o outro é do outro. Então, sejas honesto. Não muda o limite, não muda meio centímetro aqui, não tira a cerca e põe mais um pouquinho para lá para ficar com um pedacinho do teu próximo, porque isso é roubo, isso é desonestidade. Deus não te deu isso. Te conforma e te satisfaz por amor ao Senhor com o que Ele tem te dado. Irmãos, nós sabemos que existe tanto roubo, tanta desonestidade, mas nós cristãos devemos ser exemplo de honestidade, por amor ao Senhor, nos satisfazendo no que Ele tem nos dado. E procurando ganhar honestamente
as coisas, e não, nunca desonestamente. E meus irmãos, nunca façam parte, vocês vão ser tentados, eu vou ser tentado, nós vamos ser tentados, mas nunca coloquemos a nossa mão em nenhum tipo de negócio fraudulento, porque isso é pecado, isso quebra o mandamento, isso desonra o Senhor, e isso é não se satisfazer com o que Ele dá e querer o que Ele não deu. Isso não vai trazer benefícios reais para a nossa vida. Não nos iludamos com isso. Deus vê essas coisas. E em breve Deus fará justiça. Mas tem tantas aplicações aqui. Como nós somos roubados no Brasil. Como nós somos roubados no salário. Somos roubados de tantas maneiras. Por governos, por autoridades, por ricos. Mas também os pobres roubam, viu? Pobres roubam. Pobres são desonestos. Pobres são fraudulentos, dão golpes uns nos outros, dão golpe no governo também. Então, ou dão golpe também nos ricos também. A gente esquece de dizer isso, né? Mas toda a questão, meus irmãos, é de nós entendermos se somos cristãos, se amamos ao Senhor, por amor ao Senhor, que nos dá todas as coisas, vamos dizer assim, eu me conformo com o que Ele me dá, e quanto ao resto, quanto ao que eu desejo, vou trabalhar. Se Ele me der, amém. Se Ele não me der, amém também. Eu vou me conformar com o que Ele me concede. E por último, irmãos, então temos aqui 2 mandamentos já. Não matarás e não furtarás. E o último mandamento que trata aqui, esse capítulo 19, que é sobre não dirás falso testemunho. Vamos ler a partir do versículo 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem demanda, se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui vamos olhar a questão de uma pessoa acusar a outra de algum crime, seja qual for o crime. Existe o perigo, então, de ser um falso testemunho. Irmãos, o falso testemunho é uma coisa terrível. Veja, a Bíblia está dizendo assim: proteja a vida do próximo, proteja a propriedade do próximo, os 2 mandamentos anteriores. E agora, proteja o nome do próximo. O nosso nome é muito importante. O nosso nome tem a ver com a nossa vida e tem a ver também com as nossas propriedades. De certa forma, se o meu nome é destruído, a minha vida está em risco. De certa forma, não. Está totalmente ligado, né? Se o meu nome é destruído, a minha propriedade está em risco. Então as coisas estão ligadas, irmão, de maneira que Deus está dizendo aqui: honra o nome do teu próximo. E como é que vai ser feito isso? No Antigo Testamento, para a prevenção do falso testemunho, não se aceitava que uma só testemunha acusasse uma pessoa qualquer. Não se aceitava. Tinha que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas, então se estabeleceria o fato. O ponto aqui é que Deus está precavendo o povo, colocando dessa maneira para que uma certa prevenção, uma certa vacina, né? Para que o falso testemunho não prospere. Porque é mais difícil 3 pessoas mentirem e fica mais estabelecido o fato pelo testemunho de 3 pessoas. Por exemplo, se eu digo que eu vi alguma coisa e só eu vi,
Isso tem um peso. Agora, se eu vi, Maurício também viu, Fabinho também viu, e pode dizer assim, não, é verdade, nós estávamos lá, o que o pastor está dizendo, ele interpretou bem, foi mesmo que aconteceu, tem um peso maior. Pode acontecer dos três se equivocarem, ou dos três se juntarem, 3 pessoas para também dar falso testemunho. Pode acontecer isso. Mas o ponto aqui é que isso seria, vamos dizer assim, mais difícil do que só uma pessoa. Deus está dizendo aqui, o princípio geral é, olha, não pode ter falso testemunho. Assim como no caso do assassinato, não se pode aceitar logo que o vingador do sangue mate, mas tem que ter a cidade de refúgio para ver que tipo de assassinato foi aquele. Assim também qualquer acusação. Não pode se aceitar logo a palavra de alguém, porque pode ser um mentiroso, pode ser um difamador, pode ser alguém que queira destruir o nome da pessoa. E mesmo no caso de 3 testemunhas, a coisa tem que ser ali, tem que estar realmente se mostrar ali que é verídico, que aconteceu assim. Mas, caso aconteça de haver falsa testemunha, olha como era pesado a coisa, irmãos. Versículo 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. Pelo jeito, era o Supremo Tribunal aqui, né? Porque a gente viu já nos capítulos anteriores que tinha como que as instâncias também. Tinha os juízes em cada cidade, mas quando o caso era difícil, é como o nosso Supremo Tribunal. Onde estava o templo, os sacerdotes seriam os mais capacitados para julgar casos difíceis. Era como no tempo de Moisés, que Moisés julgava os casos mais difíceis e os mais fáceis ele dividia entre os homens, os outros homens, em grupos de 10, de 100, de 1000 e assim por diante. Ou seja, o caso do falso testemunho era tão levado a sério que já ia logo para o Supremo Tribunal, vamos dizer assim. Já ia logo para o sacerdote e para os juízes lá do Templo Central. De maneira que os juízes inquirirão bem, vão investigar, vão ver o que realmente aconteceu. E eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, a pena é ele, o que ele cuidou do seu irmão, assim também ele vai sofrer. Versículo 19. Far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, se ele quis, irmãos, matar, ele vai morrer. Porque é seríssimo o que ele fez. Ele desonrou o nome do seu próximo. Ele espalhou falso testemunho, calúnias, mentiras. Então, sobre ele cai o peso da lei, que ele gostaria que caísse sobre o outro. De maneira que no versículo 21 diz assim: o teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui é proporcional. Às vezes se toma esse versículo como expressão de vingança, né? Aqui é vingança. Ele está falando não tem nada a ver com vingança. Aqui é justiça proporcional, ou seja, tirou uma vida, perde a vida. Tirou um olho, perde o olho. Tirou o dente, perde o dente. Tirou a mão, perde a mão. Tirou o pé, perde o pé. Proporcional. Aqui a Bíblia está dizendo, não é que literalmente isso era executado assim, literalmente, né? Mão por mão, pé por pé, não é isso. O que a Bíblia está colocando é que tem que ser proporcional. A justiça, ela tem que procurar sempre aplicar uma pena correspondente ao crime da pessoa. Isso é justiça. Nem mais, nem menos. Não é vingança, não é fúria desenfreada, é justiça. Então, meus irmãos, isso deveria acontecer e ter um efeito prático na vida do povo, de maneira que no versículo 20 diz, para que os que ficarem ouçam e temam. Vamos dizer que tivesse lá um difamador que visse isso e que estava pensando em difamar alguém. Ele diz, opa, não vou fazer isso não.
para que temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Existe um princípio aqui, digamos assim, pedagógico, um efeito pedagógico sobre a população quando é feito justiça. Por quê? Porque as pessoas temem. As pessoas veem que aquilo ali vai ser levado a sério e elas, então, que desejavam ou que talvez fariam aquele crime, cometeriam aquele crime, elas deixam de cometer. É o efeito, meus irmãos, do exemplo e do medo da punição, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 13, que o criminoso tem medo da espada, por isso não comete o crime. Mas o ponto aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção de vocês, é, aplicando a nós cristãos, como nós cristãos, por amor ao Senhor, devemos zelar pelo nome do nosso próximo. Nós devemos ter muito cuidado em qualquer comentário pessoal, e hoje em dia, irmãos, pela internet, por redes sociais, sobre a vida de quem quer que seja. Olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, um conselho para vocês. Se vocês ouvirem falar de coisas graves, que vocês não podem, não têm acesso àquela informação, e não tem o que fazer, cale-se. Não espalhe aqui. Tá? Se você tiver algum acesso e você tiver alguma justificativa, faça as denúncias pelos canais certos a quem tem que receber a denúncia. Mas lembre que para fazer isso você tem que ter, isso que a Bíblia diz aqui, tem que ter cuidado para não difamar ninguém. Então isso é muito sério. É muito sério, meus irmãos. Mas em casos que não tem nada a ver conosco, nós não temos nenhum conhecimento, nós não vimos, não somos testemunhas, não somos nada. Tá? Cale-se. Não comente todas as coisas, não se envolva com fofocas, com disse-me-disse, com difamações, com comentários na internet. As pessoas hoje, elas têm uma facilidade tão grande de comentar da vida dos outros publicamente. Existe um perigo aqui que eu quero, já está acabando meu tempo, vou só concluir aqui, mas existe um perigo, irmão. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, que isso tem se destacado por várias pessoas, que pessoalmente a pessoa não tem coragem, porque é pessoalmente, face a face, mas lá parece que o teclado do celular ou do computador dá um poder para a pessoa, porque é como se ela se protegesse ali por trás daquele equipamento e ela pensasse que as palavras dela ali, ela pode falar aquilo como se não vai ter consequências. Não é assim, meus irmãos. Se eu não tenho coragem de dizer para uma pessoa na face dela aquelas palavras, eu não devo falar isso pela internet, porque aquilo vai ter o mesmo efeito, feito às vezes muito pior, porque é público e muita gente vai ver, muita gente vai ali ler aquilo. Então, há tantas coisas aqui, eu não posso desenvolver mais, mas eu gostaria que você meditasse muito nesses 3 mandamentos que nós falamos hoje rapidamente. Qual é? Primeiro mandamento, não matarás. Segundo mandamento, não furtarás. Terceiro mandamento, não espalharás, não dirás falso testemunho. O primeiro mandamento protege a vida do próximo. O segundo mandamento protege a propriedade do próximo. O terceiro mandamento protege o nome do próximo, a honra do próximo. Por amor ao Senhor, por amor a Ele, nós devemos preservar, cuidar da vida do próximo. Por amor a Ele, nós devemos ser pessoas honestas. Por amor a Ele, nós devemos honrar o nome do nosso próximo e cuidar para que tudo seja feito para a glória de Deus e sermos exemplos na sociedade de pessoas assim. Eu disse para vocês no início que os cristãos hoje estão passando, quero encerrar com essa palavra, que os cristãos estão passando por uma prova muito grande, que as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo assim, esses cristãos, infelizmente, por tantos maus exemplos, têm prejudicado a vida dos outros, têm se mostrado desonestos e têm se mostrado também difamadores.
Isso é muito triste. Isso não é cristianismo. Que nós possamos, irmãos, por amor a Jesus, dar bom testemunho nessas 3 áreas. Que Deus nos dê graça para isso. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado. Nós podemos aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, estudar, ainda que de maneira muito rápida, esse capítulo tão maravilhoso, tão precioso, tão prático. Pedimos que o Senhor aplique sobre nossas vidas, de maneira, Senhor, que nos dê sabedoria para sermos pessoas que cuidemos da vida do próximo, sermos pessoas que cuidemos da propriedade do próximo e do nome do próximo, por amor a Ti, Senhor. Que todas aquelas pessoas que conviverem conosco possam ver que somos pessoas confiáveis, pessoas que sejam cheias de amor a Ti, que, portanto, protejam a vida, protejam a propriedade e o nome delas, Senhor. Nós oramos e nós pedimos, nos fortaleça, nos guarde, de nós sermos usados como instrumentos dessas coisas horríveis, mas ao contrário, sejamos usados pelo Espírito Santo como instrumentos de vida, de proteção, de honra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta, né? Nós vamos orar, colocar os nossos pedidos, usando aqui esse capítulo maravilhoso. Obrigado.